Atenção para o toque de 10 segundos. Forma-se nesse momento a Rede de Canais Progressistas do Brasil. Boa noite, amigos. Hoje é sábado, 24 de fevereiro de 2024. São 18 horas. Você está na Rede de Canais Progressistas, neste momento formada por cerca de 30 canais. Eu vou ler cada um deles daqui a pouquinho. Eu sou o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do portal Brasil 247 e da TV 247. Somos os seguintes canais que promovem esta super live: Geopolítica, Pão com Ovo, Chimarrão Marxista, Papo Vermelho, Mídia Livre, Caverna TV, Sebra Paz, Multipolar TV, Voz Trabalhadora, Arte da Guerra, Todos, Conexões de Notícias, Fala Leonel, Geoconexões, M65, Vozes Livres, PC TV, Atitude Polar, Iaras e Pagus, Rádio Com, Lofer Nunca Mais, Falando Geral, Pontuando, Universo Militar, Hoje no Marcelo Militar, Brasil Independente e Ágora na Política. Realizamos hoje este programa especial, uma super live, para fazer um balanço dos 2 anos da Operação Militar Especial, iniciada pela Federação Russa há exatos 2 anos, no dia 24 de fevereiro de 2022, às 5 horas, hora local. Além do balanço, obviamente, nós faremos uma análise do significado geopolítico deste acontecimento que abala muitas estruturas neste século XXI. Quero aqui apresentar os outros 3 amigos e camaradas com quem terei a honra de compartilhar esta importante super live. Primeiramente, o jornalista e editor Dilermando, veterano dirigente comunista, ex-editor do jornal A Classe Operária, que foi o histórico veículo de informação e opinião do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. O comandante Robinson Farinazzo, da Reserva da Marinha do Brasil. E o professor Lejeune Miran, sociólogo, escritor e analista internacional em vários canais de TV de streaming. Nos bastidores, contamos com o apoio da camarada e amiga Maria Luísa Nunes Moreira, que colocará na tela as mensagens dos nossos internautas. Estimamos que o nosso programa poderá durar até 2 horas e seguiremos o seguinte roteiro. Primeiramente, falará por até 20 minutos o camarada Dilermando Toni. Em seguida, como comentadores, falarão por até 10 minutos cada o comandante Farinazzo e o professor Lejeune Miran. Na sequência, abriremos para perguntas e observações dos internautas que nos acompanharem durante esta super live. Pedimos desde já que se inscrevam nos canais pelos quais esta super live está sendo transmitida. Se puderem, fiquem membros, curtam e compartilhem esta transmissão para ampliar a sua abrangência. Nós vamos então discutir sobre estes temas palpitantes da geopolítica ligados à Operação Militar Especial Russa na Ucrânia. São muitas as razões que acarretaram o surgimento deste conflito, o qual se insere nas contradições geopolíticas, no quadro da emergência do mundo multipolar, fenômeno incontornável que marca o atual período histórico. As potências imperialistas ocidentais
além de subestimar e mesmo negar as razões de segurança da Rússia, desenvolveram políticas que elas próprias ameaçavam existencialmente o gigante eurasiático. Essas potências fomentaram, por exemplo, a rebelião que foi conhecida historicamente como a rebelião do Euromaidan, que resultou na derrubada do então governo ucraniano em fevereiro de 2014. É por isso que se diz que a chamada guerra na Ucrânia rigorosamente não começou em 24 de fevereiro de 2022. Começou em fevereiro de 2014, quando ocorreu o golpe ou a contra-revolução do Euromaidan. Esta contra-revolução e este golpe resultaram também no início do massacre contra as populações de etnia russa na região então ucraniana do Donbass. O governo, então instalado, pró-imperialista da Ucrânia, estimulado pelas potências imperialistas ocidentais, rasgou os acordos de Minsk, pelos quais se tentava pacificar a situação no Donbass. É preciso lembrar que as populações daquela região se levantaram numa legítima luta armada contra o massacre de que eram vítimas. Além disso, meus amigos, eu quero lembrar que a ofensiva, a expansão militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, processo que se iniciou logo após a derrocada da União Soviética, logo após a extinção do socialismo na União Soviética e a extinção da própria União Soviética, esta expansão continuada da OTAN representou uma ameaça existencial à segurança da Rússia e, sendo ameaça existencial, uma ameaça à própria existência da Rússia como um país unido e forte. Mas eu quero destacar, para passar a palavra para os companheiros que vão dissertar sobre o significado desta operação militar especial e o seu enquadramento no ambiente geopolítico atual, eu quero ressaltar que, ao longo destes 2 anos, e isto, eu vou dizer, é mesmo motivo de um debate, a Rússia conquistou importantes vitórias militares e políticas. Pode-se dizer mesmo, a Rússia venceu esta batalha. A Rússia praticamente já encerrou esse conflito, porque libertou as regiões do Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, que formam ali a região do Donbass. Incorporou essas regiões ao seu território após a realização de plebiscitos e manteve a Crimeia como parte integrante do seu território, a despeito da intensa campanha política que fizeram as potências ocidentais e a própria Ucrânia para que a Crimeia voltasse à soberania estatal da Ucrânia. É preciso destacar que, desde o desencadeamento da operação militar especial, as potências ocidentais fizeram de tudo para derrotar a Rússia. Promoveram sanções econômicas, desenvolveram uma ajuda militar maciça à Ucrânia, realizaram a campanha de isolamento político e diplomático da Rússia e praticaram por toda parte, no plano cultural, no plano esportivo e mesmo no plano civilizacional, lato sensu, o chamado vício, a chamada campanha da russofobia. Portanto, tentaram tudo isso, mas fracassaram redondamente, porque, insisto em dizer, a Rússia venceu este conflito, embora não haja ainda sinais claros de que o conflito está no fim, por conta da posição da Ucrânia e das potências ocidentais que insistem em se negar a negociar de maneira objetiva e pragmática com a Rússia. Então, eu, dizendo essas palavras introdutórias, exatamente para animar o debate, juntamente com vocês, estou aqui ansioso para escutar a palestra do nosso camarada Dilermando Toni, que vai exatamente discorrer sobre o significado geopolítico deste conflito no quadro
da instalação do mundo multipolar. Muitíssimo obrigado, gente. Passo, então, a palavra para o nosso camarada Dilermando Tonier. Boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar dividindo aqui esta mesa com o Zé Reinaldo, que já introduziu muito bem o tema, o comandante Farinácio e o professor Eugênio Mirran, não esquecendo a Maria Luísa, que está nos apoiando aí. Então, é um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês. Eu acho que, a fim de dar um balanço, quando se completam 2 anos do conflito, é necessário que a gente olhe quais foram os objetivos, em primeiro lugar, quais foram os objetivos traçados pelas partes beligerantes para a gente chegar, vendo o seu desenvolvimento, procurar tirar algumas conclusões. Mas antes é necessário situar o contexto histórico em que o conflito se dá. O conflito se desenvolve em solo europeu, que viveu uma estabilidade política relativa a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. De 1945. Aliás, diga-se de passagem que a Europa foi, ao longo dos séculos, palco de muitas guerras, né? E foi, no século passado, palco de 2 guerras mundiais. Elas aconteceram em território europeu, né? Com alguma pontinha, um ataque aqui, outro acolá, uma coisa na África, um ataque de Pearl Harbor, etc., Japão, mas a guerra mesmo aconteceu em território europeu. A Europa, então, viveu um período de relativa estabilidade a partir de 1945 até 1991. 1991, a União Soviética veio a fracassar e, assim, findava a chamada ordem bipolar e iniciava-se a ordem unipolar, hegemonizada pelo imperialismo dos Estados Unidos. Então, nesse período de relativa estabilidade, nós vivíamos uma ordem bipolar, Estados Unidos e União Soviética, os 2 grandes polos mundiais. E após 1991, com a queda da União Soviética, passamos a viver uma ordem unipolar hegemonizada pelos Estados Unidos. Naquela ocasião, ou seja, em 1991, se deu um processo conflituoso de divisão dos países e de um controle do Ocidente sobre o leste europeu, de reunificação do mercado mundial único. Nós, então, tínhamos 2 mercados, Comecon e o mercado ocidental, e passamos a ter um mercado mundial único, caracterizado como globalização, né? A União Soviética perdeu território e população, assim como a Iugoslávia. Para e passo com a expansão do capitalismo para leste, nós tivemos a expansão da OTAN. Para e passo. A expansão do capitalismo foi por ali entrando, investimentos e tal, dividindo o país, e deu-se a expansão da OTAN. Poderíamos caracterizar ainda como uma ofensiva do Ocidente sobre o leste, em política, militar e econômica. Para o imperialismo, essa situação só se completaria com o domínio total sobre a Federação Russa, que então sobreveio à União Soviética, a Federação Russa. Seria preciso derrotar a Rússia, contê-la, desgastá-la, isolá-la, focando economicamente para dividir o país e dominar totalmente a Rússia. Aí é que entra a Ucrânia. Aí é que entra a Ucrânia na jogada. Como é que a Ucrânia entra? Com o golpe de Estado, Zé Reinaldo já se referiu a isso aí. Mais tarde, com a eleição de Zelensky, o regime assume, isso é importante,
uma característica, uma feição antirrussa e neonazista. Né? Partidos, sindicatos, oposição em geral, são perseguidos. Os símbolos soviéticos são demolidos. Né? Os símbolos nazistas são erigidos. Né? Surgem os batalhões paramilitares, batalhões especiais, como tipo o batalhão de Azov. Né? E a língua russa é proibida. Né? E coloca-se na Constituição do país a decisão de aderir à OTAN, na Constituição. Gradualmente, a princípio, e depois aos saltos, essa situação desfavorável, né, aquela situação da Europa que eu descrevia, começou a mudar. Isso acontecia antes do conflito também. A Rússia se recuperou economicamente e desenvolvia relações muito volumosas comerciais com a Europa. Por volta de 2017, seu complexo industrial e militar já estava recomposto e a Rússia passou a dominar a tecnologia dos mísseis hipersônicos. De forma que, ao lado dos enormes avanços econômicos e tecnológicos da China, em torno de 2020 para 2021, a transição de um mundo unipolar, ao qual nós nos referimos, para um mundo multipolar já havia se dado. O mundo multipolar já havia nascido, dava os seus primeiros passos. O reconhecimento dessa situação se deu 20 dias antes da deflagração do conflito, num comunicado histórico, documento histórico, que é o comunicado conjunto da China e da Rússia, de 4 de fevereiro de 2022. Lá elas se reconhecem como potências, né, e falam que a situação atual é marcada por fenômenos, o primeiro dos quais é a multipolaridade. Está lá na declaração. Concretamente, o objetivo, então, do Ocidente coletivo, Estados Unidos à cabeça, para atingir os objetivos, deveria conter a Rússia, derrotar a Rússia, seriam necessárias duas coisas. Né? Fortalecer e ampliar a OTAN e derrotar o povo do Donbás. Porque o Donbás, como o Zé Reinaldo falou, ele se interpõe entre a Rússia e o Ocidente, entre a Rússia e a Ucrânia. E fica exatamente na fronteira, né? Um povo de língua e etnia russas, cujas repúblicas são fronteiriças à Rússia. Esses objetivos foram traçados com base na avaliação de que a Rússia jamais suportaria o esforço, de todo o Ocidente. Muito dinheiro, armas modernas, voluntários, mercenários chamados voluntários, ao exército ucraniano, tido então como um dos mais aguerridos do mundo. Essa era a fama. Ao lado das sanções, incluídos os ativos russos que foram congelados, eles achavam que poderiam derrotar a Rússia, que a Rússia seria inevitavelmente derrotada. Esse foi o plano que eles traçaram. Essa foi a avaliação que eles fizeram. E, por isso, estimularam a guerra a partir de 2014, para chegar a uma situação como essa. O objetivo da Rússia, qual era? Garantir a segurança do país, que estava ameaçado. Para isso, se tornava necessário uma operação militar, para proteger a operação do Donbás, para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, impedindo que o país entrasse para a OTAN. Esses eram os objetivos do Ocidente, eram os objetivos da Rússia ao conflagrar o Ocidente. A Rússia partia de uma avaliação completamente diferente da correlação de forças. O Ocidente achava que derrotaria a Rússia. E a Rússia achava que a situação havia mudado, que havia um mundo multipolar, que já havia se comprovado na Síria que os Estados Unidos não poderiam fazer mais o que queriam no mundo. Então, a Rússia resolveu se defender desta maneira.
Como é que se desenrolaram os acontecimentos? O Ocidente já enviou para lá 250 bilhões de dólares em dinheiro, sendo desses 250 bilhões, os Estados Unidos são os maiores colaboradores. E não só enviaram, como eles planejam em loco e dirigem em loco, né, as operações do exército ucraniano. Como é que se desenrolaram as coisas? A Ucrânia perdeu já 700 mil homens, entre mortos, feridos e desaparecidos. Hoje, ainda hoje, Legione, Carlos Legione, Farinazzo e Zé Reinaldo, o Ministério da Defesa russo noticiou que os números do material bélico fora de combate, 574 aviões, 267 helicópteros, 13.315 veículos aéreos não tripulados, drones, 473 sistemas de defesa antiaérea de mísseis e 15.207 tanques e veículos blindados de combate, e fora outros materiais. Então, é pesado. Como é que se desenvolveu? A República de Donetsk foi declarada a República e aderiu, e Lugansk aderiram à Rússia através de plebiscito, o Reinaldo falou nisso, assim como as regiões de Kherson e Zaporizhzhia. Se desprenderam da Ucrânia e passaram a integrar a Federação Russa, somando-se à Crimeia, que já o havia feito em 2014. A Rússia controla hoje 20 a 25% do antigo território ucraniano, né? Todas as iniciativas de paz fracassaram. É um outro aspecto do desenrolar dos acontecimentos. Todas as iniciativas. Foram várias iniciativas, tanto por pressões do Ocidente como pelas exigências colocadas pelo governo ucraniano. O governo ucraniano quer a retirada total, a volta ao domínio do Donbass e a volta da Crimeia, né? Do ponto de vista militar, o que se pode dar de balanço? A contraofensiva planejada e dirigida pela OTAN e Estados Unidos fracassou inteiramente. As Forças Armadas russas tiveram tempo para preparar um sistema defensivo muito eficiente e composto de vários estágios de defesa, né, que foi apenas arranhado, nunca rompido, mesmo considerando-se a grande extensão do fronte. Mais de 1.000 quilômetros do fronte. Agora é o exército russo que tem a iniciativa. A iniciativa não está mais na mão a iniciativa passou para o exército russo. A última vitória, há poucos dias, de Avdiivka, considerada uma cidade estratégica, uma localidade estratégica, de onde eram feitos vários bombardeios ao território russo. A mídia ocidental, é importante isso, que durante meses a fio falou que a Ucrânia ganharia a guerra, passa a reconhecer a derrota e dizer que a Rússia está fortalecida. Isso é o que diz a revista The Economist deste final de semana agora. Deste final de semana. A Rússia está fortalecida. As forças ucranianas recuam atabalhoadamente e sofrem grandes baixas. Enfrentam dificuldade enorme para repor forças. Inclusive, aventam trazer imigrantes ucranianos que foram para o exterior, trazer de volta para jogar na máquina de moer carne. Inclusive, dificuldades para mobilizar mercenários. Voltam-se agora contra objetivos civis. Estão bombardeando áreas civis, prédios habitacionais e assim sucessivamente, né? Depositam esperanças ainda no envio dos F-16, que não se sabe quando chegarão. Cresce a falta de unidade no comando ucraniano. Tivemos a mudança recente do comandante das tropas. É cada dia mais difícil o Ocidente manter o apoio tal como vinha fazendo.
nós estamos próximos às eleições presidenciais dos Estados Unidos. Isso também passa a ser uma dificuldade. O exército russo passou a ser considerado o mais forte do mundo, na prática. Isso é o que considera a publicação US News and World Report, levando em consideração 93 quesitos. Hoje, a Rússia tem uma grande indústria de armamentos, funcionando a todo vapor. Comenta-se que a armada russa está 100% nuclearizada, né? A Rússia, dizem também que está preparada para neutralizar satélites. Era bom que o comandante nos desse uma luz sobre esses assuntos. E os testes práticos com os mísseis hipersônicos foram altamente positivos. Grandes avanços na chamada guerra eletrônica. Do ponto de vista econômico, já vou caminhando para o final, do ponto de vista econômico, o objetivo que era de sufocar a Rússia através de 18 mil sanções, 18 mil, não deu certo, fracassou. Depois de uma abalo inicial, a Rússia sofreu uma abalo inicial, né? O PIB russo voltou a crescer e é hoje o segundo maior PIB da Europa. Alternativas foram construídas para substituir os fortes laços que até então mantinha com a Europa, particularmente com a Alemanha, laços comerciais. Grandes acordos foram estabelecidos com a China socialista, com o Irã, com a Índia, entre vários outros países. Então, a Rússia procurou alternativas e driblou, vamos dizer assim, driblou o que plano deles. E aconteceu um efeito reverso. Quem está em crise hoje é a Europa, está em recessão, né? A Alemanha, principal economia, está estagnada e o Bundesbank avalia que poderá entrar em recessão quando forem divulgados os resultados do primeiro trimestre do ano em curso. França e Reino Unido já em recessão. Além de tudo, a guerra se mostrou um mau negócio para a Europa. Fracassaram as tentativas de sufocar a Rússia. A economia ucraniana, por sua vez, está totalmente destruída. Do ponto de vista geopolítico, fica patente que o conflito ucraniano reflete grandes disputas geopolíticas. Os Estados Unidos já não podem tudo, em todo lugar e a qualquer momento. Nem mesmo se a eles se somam os outros países da OTAN. O Ocidente não pode mais fazer o que bem entende. Veio à tona o conflito porque o mundo já havia deixado de ser unipolar, porque a Rússia já havia emergido como uma grande potência mundial que, aliada à outra grande potência mundial, a China, passaram a conformar uma nova era de multipolaridade. E a Rússia avaliou corretamente que, numa situação como essa, poderia defender a sua segurança e barrar o imperialismo. O desenrolar do conflito, com a inequívoca vitória russa, representa um passo a mais na construção desse mundo multipolar. Perspectivas de paz. Apesar das declarações dos governos dos Estados Unidos, de vários países europeus, de que a guerra deve continuar, eu penso que a paz está mais próxima e não mais longe. É a minha avaliação. Posso estar errado. Por que isso? Porque você está mais perto, que é o sentimento do povo, dos povos de todo o mundo, inclusive do povo russo, né? Porque você está mais perto de pôr um fim a esse governo neonazista de Zelensky, né? Você está mais perto de derrotar toda essa perspectiva, de afastar o perigo da OTAN, da Ucrânia passar a integrar os quadros, vamos dizer assim, os quadros da OTAN, né? Então, pela a vitória russa, ela aproxima
as condições, cria melhores condições para a paz, né? Na medida em que uma Ucrânia desmilitarizada, desnazificada, né, sem OTAN, são as condições requisitadas, são requisitos para que se possa construir a paz naquela região, tão almejada por todo mundo. Era isso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Dilermando, pela sua excelente fala. Na verdade, um grande insumo para uma discussão política de grande envergadura. Além de você ter feito um balanço bastante judicioso e preciso da situação da guerra ali na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, a operação militar especial, você colocou a perspectiva da multipolaridade como pano de fundo dos conflitos internacionais em seu conjunto. Então, eu acho que é sob essa ótica que o Legiano e o comandante Farinasso vão comentar para nós. Então, eu pediria para o comandante Robson Farinasso tomar a palavra e fazer o seu comentário sobre esse palpitante tema, partindo, naturalmente, das grandes contribuições que deu o companheiro Dilermando Tony. É com você, comandante. Muito obrigado, Zé Reinaldo. Parabéns aí ao Diller pela exposição. Gente, antes de começar, eu quero que a gente reflita sobre uma coisa. Tem dois nomes que são vítimas indiretas dessa guerra e do imperialismo, né, que não podem ser esquecidos de forma alguma. Um é o Julian Assange e outro é o Gonzalo Lira. A gente não pode esquecer esses nomes de forma alguma. De forma alguma. Essas pessoas foram martirizadas, né, no caso do Assange, sendo martirizado em vida, né, em nome da liberdade de informação. Quero agradecer também a grande heroína oculta aqui dessa live, que é a dona Maria Luísa. Tá? Dona Maria, a senhora é fantástica. Bom, vamos começar agora então, gente. Nós temos que lembrar o seguinte. Está se passando ali na Ucrânia uma luta entre russos e ucranianos. Se fosse só isso, já teria acabado. A Rússia acabaria com a Ucrânia em questão de dias. É uma luta da Rússia contra a OTAN e seus aliados. É uma luta da Rússia contra 40 países. Às vezes eu vejo o pessoal falar, mas não é possível que uma potência não tenha acabado com essa guerra em 2 anos. A Rússia não está lutando só contra a Ucrânia, amigos. Essa é que é a verdade. Como foi o caso da União Soviética. A União Soviética não enfrentou apenas a Alemanha, né, nas suas estepes. Enfrentou a Alemanha, enfrentou a Hungria, enfrentou a Itália, enfrentou a Romênia, uma série de países aliados da Alemanha. Então, na verdade, a Rússia ela sempre enfrentou a mão pesada do imperialismo. Essa guerra é exatamente disso que se trata. Eu vou ser bem breve, fazer minha exposição dentro dos 10 minutos, mas eu queria dizer o seguinte. Exatamente 2 anos atrás, no dia 26 de fevereiro de 2022, que era um sábado, fiz uma live aqui no canal Norte da Guerra, e eu falei isso aí, que era o último dia da ordem mundial americana. A unipolaridade acabava ali. E eu comparei a guerra da Ucrânia como se fosse a tomada de Constantinopla. Amigos, nós não estamos... Eu vou entrar no assunto do militar, mas nós não estamos... Vocês têm que conscientizar isso aqui. Não se trata apenas de uma mudança de ordem mundial, se trata de uma mudança de eixo econômico. O eixo econômico deixará de ser ocidental, euro-americano, e vai passar para a Ásia. A gente não tem dúvida disso. A Europa vai sair empobrecida, já está empobrecendo, tá? E essas coisas não vai ter como reverter isso daí. Dito tudo isso, vamos agora entrar no cenário militar. Em primeiro lugar, eu preciso dizer o seguinte. A Rússia enxerga a Ucrânia como um povo irmão. Eu vou falar uma curiosidade aqui que poucas pessoas têm conhecimento de como essa guerra é complicada do ponto de vista, né, do ponto de vista assim social.
O senhor Volodymyr Zelensky, ele aprendeu a falar ucraniano com 30 anos de idade. Falava russo, ele cresceu falando russo. O general Syrskyi, que agora comanda o exército ucraniano, nasceu na Rússia. Os parentes dele ainda estão na Rússia. Então, é uma guerra do ponto de vista sentimental, do ponto de vista social, muito difícil de ser travada pela Rússia. É quase uma guerra civil. Esse aqui é um ponto. O mais perverso disso tudo é que se criou uma situação ali de se jogar ucranianos contra russos nesses 10 anos, aí começa lá no Maidan, 2013 para 2014, que se criou uma situação perversa. Por quê? Porque, na verdade, e vocês acham aí relatos disso dos anos 80, 70, a OTAN já sabia que a Ucrânia era um ninho de nazistas, era um ninho de radicais, era um ninho de fascistas, desde antes da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que o general Vatutin foi um dos melhores generais da União Soviética, um dos artífices da vitória de Stalingrado. O general Vatutin morreu numa emboscada de fascistas ucranianos, a caminho da Polônia. Então, a OTAN tinha uma noção muito clara do poder do fascismo na Ucrânia. E esse poder emerge com toda a força no Maidan, e a gente viu que as tropas nazifascistas, o Azov e outros aí, a gente viu as atrocidades e a capacidade de resistência deles nas batalhas de Mariupol, Bakhmut, agora mesmo, Avdiivka. Quando o Syrskyi viu que a Avdiivka ia cair, o que ele fez? Mandou uma brigada de nazifascistas ali, sabia que esse pessoal luta com um radicalismo muito grande, um fanatismo enorme, que eles eram a única esperança de resistência da Ucrânia. Porém, e eu tenho quase certeza que o general Syrskyi sabe disso, né? Mas ele é atraído pelo de sempre, o poder, né? Quando ele deram o cargo de comandante do exército ucraniano, ele não pôde recusar, mas ele sabe que as chances da Ucrânia são diminutas. Vamos entrar na guerra agora propriamente dita. Essa guerra teve várias fases. Então, as pessoas que acham que a Rússia esperava uma vitória rápida, eu penso que a coisa não é bem assim. Eu penso que quando a Rússia entra na Ucrânia, eles sabiam, primeiro, o exército ucraniano se preparava para o massacre no Donbass. Eles iam entrar ali na região do Donetsk e provavelmente cometeriam atrocidades ali, principalmente as tropas dos batalhões nazistas aí. A Rússia não viu outra saída a não ser entrar ali para proteger essas populações. Essa é uma verdade. O mesmo argumento que a OTAN usou no Kosovo vale, o mesmo precedente Kosovo vale para o Donbass. A Rússia sabia que aquelas populações iam ser massacradas. Eles sabiam disso, tinham plena certeza. Então a Rússia não tinha outra saída. Só que eu acho que o que acontece é o seguinte: o avanço russo foi bastante rápido, a Ucrânia já estava para capitular. Todo mundo sabe da história de Istambul aí, que o Zelensky foi seduzido pelo seu Boris Johnson e outros aliados europeus aí, e se recusou a fazer a paz. Só que a Rússia já tinha, na minha opinião, um plano B naquela época, que era a desnazificação da Ucrânia. Por quê? E essa desnazificação, gente, ela vai mais longe. O pessoal que acha que a guerra vai acabar logo, eu acho meio complicado. Por quê? Porque a OTAN, nesses anos todos, ela forneceu armas, principalmente no último ano, armas de longo alcance para o exército ucraniano. Essas armas de longo alcance, elas selaram o destino da Ucrânia. Por que selaram o destino da Ucrânia? Porque essas armas, elas têm condições de atingir não apenas toda a população do Donbass, do Donetsk e do Lugansk ali, mas também a Rússia Ocidental, algumas cidades mais a oeste da Rússia. E o que acontece? O Putin jamais vai poder tolerar isso. Eu penso que as operações militares ucranianas, elas não terão outra saída que se não chegar na margem oriental do Rio Dnieper, encostar no Rio Dnieper. Por quê? Para afastar essas armas de longo alcance
que a OTAN irresponsavelmente forneceu à Ucrânia. Por que eu digo irresponsavelmente? Essas armas, elas são comparadas, na minha opinião, às bombas V2 dos alemães. Elas têm uma capacidade muito grande, né, de levar o terror às populações civis, de destruir instalações civis, mas elas não têm, de forma absoluta, a capacidade de alterar o quadro do campo de batalha. Quem duvida disso é só olhar para a Avdiivka, só olhar para a ofensiva ucraniana, só olhar para Robotyne e outras cidades. Essas armas, elas são simplesmente, meramente armas de terror, e elas vão selar o destino da Ucrânia. Eu penso que o plano inicial russo não era chegar no Dnipro. Eu penso que não era. Era desnazificar o exército ucraniano, trazer a paz ao Donbás e alguma segurança. Só que agora não tem como. É inevitável que a Rússia tenha que encostar na margem do Dnipro para fazer uma zona buffer, um bolsão de segurança para as populações do Donbás. Agora vamos falar de algumas características técnicas, né? Neutralização de satélites. A Rússia tem condições? Sim. Não só de destruição física de satélites, que é um recurso extremo, mas também da neutralização eletrônica dos mesmos. O sistema Skravjuska 4 da Rússia, muito provavelmente, interfere nos satélites a baixa altura do Elon Musk, do Starlink. Tanto que, quando esses satélites chegaram, todo mundo falava, porque o ocidental incorporou agora, né, a expressão game changer, divisor de águas, o alterador do jogo. Quando os satélites chegaram, agora vai mudar. Ora, gente, nos primeiros dias, e isso é comum a todo sistema de armas, nos primeiros dias, o sistema tem alta eficiência. Com o passar do tempo, o inimigo aprende aonde está ali os seus pontos fracos e a eficiência decai. Chega num ponto que ele perde a eficácia. A eficiência vai baixando e aquele sistema perde completamente a eficácia. Foi o que aconteceu com os satélites do Musk. Mas por que quase não se falou mais? Provavelmente houve interferência eletrônica na Rússia. A Starlink deve ter percebido que teria um grande prejuízo comercial e essas operações foram deixadas um pouco de lado. Recentemente, apurou-se que o exército russo se apossou de alguns terminais Starlink, ou por compra no mercado negro, ou por ter se apoderado em combate do exército ucraniano, e estão fazendo uso dos mesmos. O fato é o seguinte: o que quer que o senhor Musk tenha levado de novas tecnologias para a Ucrânia foi apreendida por Moscou e talvez por Teherã. Essa é uma coisa. Agora vamos falar dos mísseis hipersônicos. Os mísseis hipersônicos, eu não tenho dúvida do seguinte: o país que tem o domínio pleno das potencialidades dos mísseis hipersônicos é a Rússia. A China está num caminho muito bom, eu não tenho dúvida disso. O Irã está engatinhando, eu acho que tem todo o futuro, a Índia pensa em alguma coisa, mas quem detém a grande expertise disso, expertise operacional, empregou os mesmos aí para destruir alvos de valor na Ucrânia, inclusive concentrações de oficiais da OTAN, porque morreram muitos oficiais da OTAN e isso está sendo varrido para baixo do tapete. O coronel McGregor, ele disse que já morreram 400 americanos na Ucrânia, sendo que desses 400, 60 seriam militares da ativa. Isso está sendo varrido, só que a gente vê que toda semana agora está caindo um helicóptero nos Estados Unidos, onde caiu um. É até esquisito essas quedas. Então, para finalizar os mísseis hipersônicos, os Estados Unidos desprezaram esse sistema de armas, não investiram nada e agora não têm condições de emular esses sistemas. Esse é que é um fato. Hoje em dia, nenhum teste hipersônico americano nos últimos 5 anos foi bem sucedido. Nenhum. E essa semana passada nós tivemos um teste triste aí também de um míssil lançado de submarinos britânicos aí que funcionou mal. Quer dizer, essa guerra está mostrando o seguinte: primeiro, a Rússia tem um domínio pleno da tecnologia bélica. Segundo, as indústrias da Rússia são ponta de lança. Terceiro, os escritórios de produção de armamento da Rússia continuam operosos em quase 100 anos, de 1930 até hoje,
esses escritórios nunca perderam a sua eficácia. É o escritório que deu o Kalashnikov, que deu os MiG, o Sukhoi, e por aí vai. E é uma lição que o Brasil deveria aprender. Por último, eu quero colocar uma coisa. Eu excedi 2 minutos aí, tá, gente? Vou encerrar agora. Por último, que eu quero colocar uma coisa que talvez seja o mais importante. Eu acho que a Rússia, eles tiveram uma visão estratégica muito assertiva no sentido de se preparar esses anos todos, porque eles sabiam que a coisa vinha. Esse ataque do Ocidente era sabido desde a época de Joseph Stalin. O Stalin, nos últimos anos, ele falava que esse ataque viria mais cedo ou mais tarde, e a Rússia preparou a sua indústria bélica. O fato é que hoje a indústria bélica da Rússia, além da eficiência de entregar excelentes produtos, ela tem a melhor velocidade e escala de produção do mundo. Essas são minhas considerações iniciais. Obrigado, gente. Muitíssimo obrigado, comandante Farinasso. Vamos agora ouvir o nosso querido camarada, sociólogo e escritor, analista de política internacional, Legênio Miranda. É com você, Legênio. Obrigado, camarada Zé. Boa noite, a comandante Zé, Dilermando. Parabéns, Diler, pela brilhante exposição. E fez 20 minutos cravado. E parabéns ao comandante também, que agregou informações. Eu fiz aqui um pequeno roteiro com 8 pontos. E vou abordar temas que os meus camaradas e companheiros anteriores não abordaram. Aparentemente, vou tentar fazer avaliações. Primeira questão é o caráter da guerra. Essa é uma guerra imperialista dos Estados Unidos contra a Federação Russa. Nesses 24 meses, nós fomos bombardeados diariamente que era uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não. Nós, eu, Dília, comandante, Zé, desde o primeiro dia, nós dissemos essa é uma guerra dos Estados Unidos, OTAN, União Europeia, contra a Rússia. Não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Ucrânia é um mero detalhe. Segundo, é uma guerra econômica. E nem todos os tais analistas, e o que não faltam por aí é todo mundo virou especialista em política internacional, muita gente não leva em conta o aspecto econômico. Esta foi uma guerra para que a Europa parasse de consumir o gás russo e passasse a comprar o gás dos Estados Unidos 5 vezes mais caro. Estamos falando de 5, 20 centavos o metro cúbico, R$1, $1, 20 centavos de dólar, $1 o metro cúbico. Por quê? O gás que os Estados Unidos fornecem, ele não tem gasoduto, são 12 mil quilômetros de mar. Ele vem em liquefeito. Você tem que comprimir, transformar em líquido, transportar naqueles navios com grandes abóbadas, né? E quando chega no porto lá de algum país europeu, ele tem que ser, de novo, expandido para gás. Isso custa dinheiro. Mas eles não estão preocupados com isso. Tinha que parar de comprar o gás russo. A terceira questão é a aplicação desenfreada das sanções. Eu pesquisei bastante agora. Existem 21 países no mundo, dos 193 da ONU, que sofrem sanções de algum tipo, de algum nível e com um número que não se sabe ao certo, mas a Rússia é o top com mais de 20 mil sanções. E, mais uma vez, se provou que não dá para governar o mundo por sanções. Não se derruba um governo fazendo um povo sofrer, e a teoria é essa. O povo sofrendo fica com raiva desse governo que não é amigo dos Estados Unidos, troca e põe um governo amigo dos Estados Unidos, e aí a felicidade volta. Não funciona assim. O quarto aspecto, esta guerra mostrou o quanto a Europa, a gente fala, a Europa é continente, a União Europeia é outra coisa, 27 países. Uma Europa
ocupada militarmente desde a criação da OTAN. Em tese, a Segunda Guerra, os aliados libertaram a Europa do nazismo, mas eles caíram na dependência militar dos Estados Unidos. E essa Europa, dominada militarmente, agora se mostra lacaia, completamente submissa, sem vontade própria, fazendo cegamente aquilo que o Império ordena. Vocês lembram, quando criança, tinha aquela brincadeira, fazer tudo que o mestre mandar? Faremos, sim. Essa é a Europa hoje. Perdeu o pouco de autonomia que tinha quando criaram a moeda, quando se unificaram nessa, que é o último estágio de uma união, né? de uma união de países, é o último estágio. Tem Banco Central unificado, Parlamento unificado e moeda unificada. O quinto aspecto é uma guerra que fez cair a máscara de certos setores que se proclamam de esquerda, que chamaram, desde o primeiro momento, a Rússia de um país imperialista e o Putin de fascista. Vocês que estão aqui no debate e quem está nos ouvindo, já vamos chegar a 2.000 ao vivo, só nesse link de transmissão, são 3 links igual esse, então nós devemos estar com 6, 7 mil ao vivo, né? É um recorde para esse nosso sistema aí que nós inauguramos dia 1º de outubro de 22, quando nós comentamos na primeira Super Live, né? Então, e alguns desses que se dizem de esquerda chegam a citar Lenin. E meus camaradas Zé e Diller conhecem, o comandante provavelmente também conhece, o texto famoso do Lenin, Falência da Segunda Internacional, né, onde ele acusa Kautsky, né, de estar subordinado, porque o Kautsky orientava o proletariado a se alistar nos exércitos da burguesia, né, e participar da guerra. Ele falou, não, essa guerra é uma guerra imperialista. Aí essa gente que se diz de esquerda escreveram vários artigos. Eu perdi muitos amigos naquele período, não converso com vários. Eles escreveram, pois Lenin, lembra de Lenin, o que Lenin disse? Como se esta comparação tivesse alguma coisa a ver, nada a ver. Um sexto aspecto, nós sempre dizíamos, eu e o Zé, pelo menos que temos um programa semanal, agora dia 24 de junho, Zé, vai fazer 4 anos, né? Nós vamos bater em 200 programas semanais, desde o primeiro dia de guerra. Este é um programa que nós temos lá na TV 247, que vai transmitir esse, não ao vivo, mas em outro horário. Aquele programa meu e do Zé é mais do que comentário e análise. Ele é um divisor de águas, né? Digamos assim. Quando o fato acontece, igual o programa do comandante, o comandante tem feito live de 8, 10 minutos, ele baliza. As pessoas que o assistem formam opiniões, né? E eu e o Zé dissemos desde o começo, esta guerra se trava a consolidação do mundo multipolar, que já era multipolar antes, a despeito de muitas pessoas e analistas dizerem não, é a transição ainda, o império está fortíssimo, né? Ali se trava a guerra para consolidar o mundo multipolar. E consolidou. Claro que tem as suas fragilidades, mas o mundo é multipolar e a Rússia venceu. Eles não acabam essa guerra porque não sabem o que fazer. Porque assinar um termo de paz agora teria que ser nos termos de quem vence a guerra. Ou vocês não lembram, 9 de maio de 1945, a rendição da Alemanha perante o Exército Vermelho. Ou dia 2 de setembro, a rendição do Japão perante os aliados lá, Estados Unidos e União Soviética, que a guerra seguiu no Pacífico, né? Então eles não podem. E parar a guerra é admitir a derrota, mas não é a derrota da Ucrânia, é a derrota do imperialismo.
É isso que algumas pessoas veem, mas não enxergam, não conseguem captar, né? Não são dialéticas. A sétima questão, a Rússia venceu a mídia, que já começa a reconhecer a derrota na Ucrânia como uma derrota dos Estados Unidos, da OTAN e da União Europeia. Meus camaradas, amigos, companheiros, quem dependeu do noticiário das corporações midiáticas da burguesia internacional para se informar sobre este conflito militar, nestes 24 meses, quem só se informou por Globo News da vida, NBC, Fox, quem se informou por estes está convicto, pelo menos estava até outro dia, de que a Ucrânia está dando uma surra na Rússia. E a Rússia está perdendo feio. Eu quero dar para vocês aqui a manchete de ontem, na capa da Reuters. A Reuters é a agência de notícias mais antiga do mundo, meados do século XIX, e é 100% pró-imperialismo. Olhem esta manchete. Rússia não tem produção de munição necessária para a guerra na Ucrânia, dizem autoridades ocidentais. Comandante, é uma piada uma coisa dessa. A munição acabou na Ucrânia, mas é a Rússia que não tem. E olha esta manchete, neste momento, isso é de agora, do Stoltenberg, o secretário-geral civil da OTAN, que não manda nada, evidentemente. Olha a manchete no Sputnik nesse momento. Chefe da OTAN alerta que a situação na Ucrânia é, abre aspas, extremamente séria. Aqui, eles começam a transição, né? E jogar a toalha. Acabou. War is over. Né? E a última questão, para a gente abrir o debate, vamos ver aí como é que a gente seleciona perguntas, né? A Ucrânia sai destroçada da guerra. O Diller deu a informação de 700 mil soldados mortos, 1,5 milhão de feridos, mutilados, doentes, problemas psíquicos. A paisagem de qualquer cidade da Ucrânia hoje são jovens mutilados, sem braço, andando de muleta, sem perna. Isso não tinha 2 anos atrás. E 5 milhões de refugiados saíram, foram vagar pela Europa, que os acolheu, porque eles têm olhos azuis e são loirinhos. Infraestrutura arrebentada. E perdeu 1/3 do seu território, que não será devolvido, porque eles já foram devidamente anexados à Rússia por decisão da população, com plebiscito de 98%, não é, a favor. Nós queremos ser russos. O mapa da Rússia já foi redesenhado. Os livros escolares deste ano aqui já saem com um novo mapa. Ali é uma região da Rússia chamada Novorossia, que sempre foi. É o preço que se paga de submissão ao imperialismo. Eu fico por aqui, só essa introdução aí. Olá. Terminou, Legênio? Houve uma paralisia aqui, mas tudo bem. Terminou, né? Terminou. Ok. Obrigado, Legênio. Parabéns pela sua belíssima intervenção. Completamos assim um painel bastante denso de opiniões, de informações, de análises por parte dos companheiros Guilherme Antoni, comandante Robson Farinazzo e companheiro Legênio Miranda. Eu consulto a nossa querida Maria Luísa sobre as perguntas do nosso público, comentários. Não sei se é o caso, Maria Luísa, de você aparecer aí na tela e dizer alguma coisa sobre isso, apresentar alguns comentários em destaque. Fica aí a seu critério, eu deixo você à vontade. Olá. Bom,
É isso. A gente precisaria ter em mãos algum roteiro de perguntas. O ideal é que a Maria Luísa conseguisse entrar na tela e ela própria fazer a locução e apresentar, e na sequência os companheiros, lá vem ela. Muito bem, Maria Luísa, é com você. Boa noite, tudo bom? Seguinte, tem vários, são milhares de comentários, Arnaldo, milhares. E as perguntas realmente são tantas que se perderam aqui, mas a maioria é sobre realmente comentando, elogiando e pedindo mais informações sobre o que realmente está acontecendo agora. Então, as pessoas ficam ainda na dúvida e perguntam, mas a maioria aqui é excelente live, cumprimentando muito vocês, sabe? Pedindo aqui a... Bom, tem uma aqui agora do Danilo, professor Lejane. Ó, já saiu do ar, já saiu. Aqui, ó. A invisibilização do conflito na Ucrânia não tem relação direta com o genocídio imputado por Israel na Palestina? Então, eu vou fazer assim, gente, eu vou procurar aqui, enquanto o professor responde essa pergunta, eu vou procurar se tem mais perguntas no site. A Deni Ferreira pergunta, quando vai acabar essa guerra? Inclusive, já tem perguntas, eu vi aqui no site, perguntando se essa guerra realmente vai demorar mais 10 anos ou ela tem previsão de acabar. Como vocês devem ter aí uma bola de cristal, então o pessoal quer saber se vocês também vão dizer isso. Quando a guerra vai acabar, o Diller fala. Eu só vou falar rapidamente sobre o Danilo tá certo. A Ucrânia foi colocada em segundo ponto, mas ainda assim eles tentam aprovar 90 bilhões de dólares dos Estados Unidos e 50 bilhões de euros na Europa. Por uma guerra perdida. Pesquisas feitas nos últimos dias na Europa, em todos os 27 países, dão que apenas 10% dos entrevistados acham que a Ucrânia ainda tem chance de vencer a Rússia nessa guerra. Aí, então, esse cidadão médio da Europa, por que nós estamos jogando dinheiro numa guerra perdida? E a questão da Palestina virou o centro das atenções do mundo, e também na Palestina o Império está perdendo, junto com o seu maior aliado na região, que é o sionismo lá de Israel. Estão perdendo e perdendo feio, apesar de terem matado 30 mil civis palestinos. Nós sabemos, comandante especialista em questões militares, como é que a gente avalia se alguém ganhou ou perdeu uma guerra? Não é pelo número de mortes que impôs no adversário. No Vietnã, quantos morreram? 2 milhões de vietnamitas? E quem ganhou a guerra? Então, você tem que olhar os objetivos fixados pelo exército ocupante, invasor. Ocupar Gaza inteiramente, destruir o Hamas, libertar os reféns. Nada disso aconteceu. Dois reféns eles libertaram sexta-feira retrasada, no mesmo dia que mataram 200 palestinos. Mas e os outros, professor? Os outros foram trocados por acordo. É diferente de serem libertados. E tem 136 ainda, que são prisioneiros de guerra. É isso, Diller. Você quer falar se a guerra vai acabar, não? De 2024, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento... Abre o microfone aí. Diller. Geraldo Alckmin, juntamente com o presidente da República... Eu gostaria de ouvir mais aí vocês, eu estou achando muito bom. Mas eu acho o seguinte, que quais são as perspectivas? Eu acho que há algumas novidades no panorama, né? Primeiro, que os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, como alguns países da Europa, estão tendo dificuldade para manter aquele apoio total, aquela força total para a Ucrânia. Eu vejo com uma dificuldade crescente, né? São propostas que são rejeitadas no Senado, vai para a Câmara, e discute daqui, discute dali, tem que votar uma coisa de emergência. Isso em termos de apoio financeiro. Em termos de fornecimento de armas, o comandante sabe bem disso, dizem que as notícias que se tem
é que foi mandado tanta arma da Europa para lá que esgotou os estoques. Os estoques da OTAN ficaram esgotados. Não tem reposição em tempo suficiente para. Então, tem alguns fatores. O fortalecimento da Rússia, que é visto cada vez mais. A Rússia manteve, durante esse período todo de guerra, uma atividade diplomática muito intensa. Fez uma série chefiada pelo Lavrov, né, que é uma figura, está participando do G20, fez muitos encontros na Rússia, com países africanos, com países do Oriente Médio, recebendo chefes de Estado, encontro econômico no Fórum de São Petersburgo, né, antiga Leningrado, várias iniciativas, várias iniciativas diplomáticas, né? Então a Rússia não se isolou, não se deixou isolar, né? A evolução desse quadro, como é que vai ficar? Vamos pensar. A Ucrânia é capaz de suportar essa região ou vai se criar, como o comandante falou, uma área neutra, uma área né, que se divide e tal, e tanto afastado a possibilidade de mísseis de longo alcance para atingir território russo, na margem do Dnieper. Então, como é que vai evoluir isso aí? Porque a Ucrânia tem condições, com essas dificuldades, dificuldade de repor força humana, né? São muitos mortos. Os cemitérios da Ucrânia estão lotados, tem fotos de cemitério lá que são aterrorizadores. Fora de gente mutilada, cheio de gente mutilada. Então, eles têm condições de manter esse esquema por mais tempo? Ou então a OTAN vai interferir com tropas? Qual que é o caminho? O caminho é uma rendição ucraniana ou a escalada do conflito para uma terceira guerra, uma coisa assim, uma interferência da OTAN com a OTAN, interferência dos Estados Unidos diretamente, né? E outras nações interferindo diretamente, com todas as. Então, como é que é? Eu quero acreditar que a possibilidade principal seja buscar um tipo de acordo em que se afasta o Zelensky, né? Se mantém ali aquelas áreas que já foram passadas para controle da Rússia, né? E que se busque ali uma situação intermediária, uma zona de não. Uma zona neutra, né, comandante? Uma zona neutra ali, como a gente chama de zona buffer. Buffer em química é aquele. Israel tem a zona neutra dele em Golã e ninguém fala nada, né? Tem que lembrar para medir disso. O pH, né? Tem os buffer neutros, os buffer alcalinos, o buffer neutro e o buffer ácido, né? Mas como é que vai ser? Eu acredito que a solução que eu consigo enxergar, como é que está evoluindo o conflito? Companheiros, ouvintes, o que se diz hoje é que a Rússia tem uma vitória atrás da outra, é que o negócio desencadeou. É uma vitória atrás da outra. A contraofensiva acabou. Quem está na ofensiva quem tem a iniciativa dos combates é a Rússia. Entendeu? Então, como é que vai ficar essa situação? Então, eu acredito que o que seja mais possível afastar os Zelensky, tirar esse perigo e buscar um acordo. A outra alternativa seria uma escalada para um conflito de proporções muito maiores. Era isso. Perfeito. Bom, vamos ver se temos algumas perguntas mais por parte da Maria Luísa. Eu pergunto, inclusive, Maria Luísa, se tem perguntas que venham dos coordenadores dos canais parceiros, aqueles todos que estão compartilhando conosco esta super live.
Eu acredito que sim, viu? Tem uma aqui para o comandante. Vocês querem que eu faça todas as perguntas? Vocês anotam depois, que tem algumas aqui no site, depois vocês vão respondendo. O comandante pergunta: qual a maior lição para as Forças Armadas brasileiras por conta desta guerra? Temos também: houve o aniversário da Revolução Russa e Putin não deu as devidas homenagens a Lenin. Como os senhores veem esse movimento do Putin? É de Oswaldo Freitas, 06. Eu não sei dizer se vai ser de coordenador do canal ou não, porque tem muitas, né? Estados Unidos, a maior potência militar do mundo, não consegue derrotar a Rússia porque não leva a sério nem o dinheiro americano, nem a vida de ucranianos. É isso? História humana. A possibilidade de uma terceira guerra mundial é plausível no atual cenário geopolítico? A Cícera Aparecida. Não, Ailton de Martim. Tem gente ainda na Ucrânia para lutar nessa guerra? A Bruna Marx. Professor, deve ser professor Lejane. O eixo Londres e Washington tem alguma coisa a ver com panturquismo na Ásia Central, inclusive na China? O Valdeci. Se confirma a informação de que ativos bloqueados russos serão transferidos para a Ucrânia? Bom, tem mais aqui, e o Fala Sério. O Fala Sério é um canal que está transmitindo também. Ele diz que bolas de cristal que funcionam deve estar custando caro no mercado nesses dias, né? Porque eu fui falar da bola de cristal. O Oswaldo Freitas de novo. Falando em Israel, como fica essa ligação dos conservadores russos com os sionistas de Israel? Tá bom assim? Depois faz mais? Que tem mais. Deixa eu começar rapidinho. Eu já vou até noticiar aqui. Eu recebi um e-mail agora, o Zé também recebeu, daquele nosso amigo Benevides, deve estar nos assistindo. Ele levanta aquele site chamado Avaz, que é ligado aí ao sionismo, está fazendo uma campanha de assinaturas, cujo texto é o seguinte: nós, ucranianos, estamos morrendo para defender a democracia. Em breve serei convocado a lutar. Então, estou aproveitando este triste aniversário da invasão para dizer que nossa esperança está acabando. Estamos cansados e aterrorizados. Conseguimos enfrentar a máquina de guerra do Putin, mas ele está prestes a vencer, destruindo completamente nossa economia. Por isso, é extremamente importante que as lideranças do G7 considerem usar os 300 bilhões de ativos dólares dos russos congelados pelo Banco Central para o futuro da Ucrânia. Elas estão se reunindo agora para discutir isso. Coloque seu nome como apoiador desse projeto. Então, aí já tem um abaixo-assinado de massa para roubar, surrupiar o dinheiro da Rússia para reconstruir a Ucrânia. E é isso. Vamos ver as outras perguntas aí. Tem uma para o comandante também, né? Fala, comandante. Posso responder a primeira, então, aí? Claro, claro. Tá, primeiro eu quero mandar um abraço para a turma do Fala Sério Tietê, que está retransmitindo a gente aí, tá, gente? E dizer para o pessoal do Fala Sério que eles estão com o estúdio agora em São Paulo para entrevistar, né, os companheiros aí da Rede Canais Progressistas, entrevistar o professor Legene, Zé Reinaldo, Urbano. Eu acho que tudo isso é muito importante. Uma entrevista em estúdio sempre é reveladora. Eu acho, gente, que a maior lição para as Forças Armadas brasileiras nessa guerra, primeiro, são várias, né? Vou colocar as várias aqui, porque eu acho que isso não dá para deixar nada de lado. Em primeiro lugar, você tem que ter uma doutrina militar própria. A Ucrânia não tinha uma doutrina militar própria. Ela se valeu da doutrina militar da OTAN, foi empregada no Afeganistão, e que não funcionou lá. O Afeganistão foi um desastre. Essa que é a verdade. Tentou-se empregar a doutrina anti-Talibã contra os russos, só que vocês têm que lembrar uma coisa. O Talibã, ele tinha, no máximo, motocicletas ali. A arma mais pesada que o Talibã tinha era um RPG. Agora, você vai enfrentar a Rússia com essa doutrina, um país que tem a melhor artilharia da Europa desde 1942. É isso. Então, eu acho que é uma coisa. A gente tem que desenvolver uma doutrina militar própria. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu acho muito importante: o Brasil precisa ter uma indústria de defesa robusta.
A Ucrânia tinha, em 2013, 245 fábricas de armamento e trabalhando em simbiose com a Rússia. Essa é que é a verdade. Um dos motivos do golpe do Maidan, do golpe de Estado do Maidan, foi criar uma cisão entre a indústria de defesa da Ucrânia e a indústria de defesa da Rússia. E conseguiu. Aí vem aquela onda neoliberal, né, na Ucrânia. E o que essa onda neoliberal fez? Acabou com essas indústrias de defesa. O resultado está aí. E a terceira lição que a gente deveria aprender no Brasil foi o seguinte. Em 1991, quando acaba a União Soviética, a Ucrânia tinha cerca de 3.000 ogivas nucleares. Ela se desfez do seu arsenal nuclear. Essa que é a verdade. E armas nucleares, gente, eu sou um pacifista por natureza, mas eu não sou bobo. Armas nucleares são garantia de soberania. Então, essas são as 3 lições que eu acho que a gente deveria aprender, mas eu só quero fazer só um adendo aqui muito importante sobre um assunto. O problema das sanções. Isso tem que ser lembrado. Gente, o pessoal fala que as sanções são para provocar uma revolta popular. Não é. O objetivo das sanções é atingir a elite local, que é quem controla o país. Por quê? Porque quando você sanciona um país, a elite local que tem seus fundos na Suíça, Nova York, em Londres, ela sente no bolso. Então, o maior problema que o Putin enfrentou dentro da Rússia no começo da guerra foi justamente a luta contra as elites locais, que são os grandes prejudicados pelas sanções. A gente precisa investigar mais isso, a relação que existe entre elites e sanções. Então, essa é a minha intervenção aí. Vou passar e devolver a bola para o Zé Reinaldo. Muito bem. Queria ver se o Diller teria algum comentário a fazer. Eu quero avisar os companheiros que estão aqui compartilhando a live que aqui nos comentários internos, no chat privado, que todos têm acesso, foram colocadas algumas perguntas. Eu proponho que o Diller procure responder baseado nessa última rodada, sobre a qual o comandante Farinácio e o Lejane se pronunciaram, e depois a gente poderia tentar, são 7, vai caminhando para 7h20, organizar uma rodada final de entre 5 e 10 minutos, em que cada um pudesse fazer uma espécie de síntese do conjunto das perguntas apresentadas. É com você, Diller. Eu só pediria que se a Maria Luísa pudesse repetir a segunda pergunta que ela falou ali. Maria Luísa, seria muito difícil para você localizar a segunda pergunta? Você lembra mais ou menos o que foi? É uma dirigida ao comandante Farinácio, logo depois teve outra. Depois, tá. Deixa eu procurar aqui. Sobre o fim da guerra. A guerra acabou? Isso eu já falei. Se foi logo depois, sobre... Tem essa aqui. Ultimamente, os membros da OTAN estão assinando acordos de segurança com a Ucrânia. O caso da Itália não é essa, né? Isso não. É uma estratégia para justificar uma invasão? Não. Se a Rússia está lutando contra o nazismo na Ucrânia, foi a outra. Não. Como fica a ligação dos conservadores russos com os sionistas de Israel? Não, é bem antes, bem antes. Tem gente ainda na Ucrânia, a possibilidade de uma terceira guerra mundial? Sim, eu vou falar um pouco sobre isso. A maior potência do mundo não consegue derrotar a Rússia. Vou falar sobre essas duas questões. Boa. Em primeiro lugar, os Estados Unidos não são a maior potência militar do mundo, mais. Não são. Primeira coisa é isso, né? Existem aí vários levantamentos. E existe também a opinião dos russos, né? A opinião do Shoigu, que é o ministro de Defesa russo. Ele disse que o exército russo comprovou na prática, né, que é o exército mais apto atualmente, né? Incorporou um grande número de pessoas depois que começou o conflito ucraniano, né? E com um nível de especialização desses combatentes altíssimo, nível de especialização tecnológica altíssimo. Passou a dominar
coisas da guerra eletrônica, localização de alvos e tal, com uma precisão incrível. Você vê hoje uma guerra baseada em sensores e drones. São armas utilizadas em larguíssima escala. Sensor, ele localiza tudo, o sensor. E o drone ataca, né? Carrega também o sensor, o drone. Então, os Estados Unidos não são mais o que eu acho. Escrevi um artigo recente sobre essa questão da multipolaridade, etc., em que eu chego à seguinte colocação lá. Eu acho que existe um certo equilíbrio de forças. Não sei qual é a opinião do comandante, né? Eu acho que existe um certo equilíbrio de forças entre a força militar da Rússia, da China e dos Estados Unidos, né? Em várias coisas, a China é mais forte. A China tem uma armada é a Marinha, é aí do comandante, né? Tem uma armada muito maior do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais porta-aviões, né? E assim sucessivamente, muitos critérios, né? Essa revista que eu falei, o US News and World Report, levou em conta 93 quesitos de comparação. Chegou à conclusão de que o exército russo é o mais forte hoje, né? Tem uma publicação de outros sites também chegando a essa mesma conclusão. O Shoigu, como eu disse, chega a essa mesma conclusão. Então, eu acho que existe um certo equilíbrio de forças. Os Estados Unidos tem o quê? 750 bases ao redor do mundo, né? Com 200 mil homens ao redor do mundo, né? E é uma potência atômica. No entanto, a Rússia tem mais ogivas do que os Estados Unidos. Então, a China, a Rússia e os Estados Unidos se equivalem. O problema é que os Estados Unidos têm como aliado uma Europa que nem se compara à aliança da Rússia com a China. Se você soma Estados Unidos e Europa, OTAN, se você soma Rússia com China, Rússia e China é muito maior. Esse que é o problema. Então, eu acredito que os Estados Unidos sejam hoje a maior potência militar do mundo. Eu não acredito. Acredito que há um equilíbrio de forças por aí. A outra questão, como é que foi a outra questão, Zé Reinaldo, por favor? Ela levantou, foi sobre a... Me passou. Bom, era isso. Sobre a força militar, era essa observação que eu tinha para fazer. Muito bem. Bom, gente, eu acho o seguinte, eu acho que nós fizemos um bom painel de exposições e de perguntas e respostas. Eu acho que se os três companheiros conferencistas fizerem uma apreciação final, uma espécie de balanço, uma síntese, naturalmente algumas ideias podem ser não repetidas, mas enfatizadas, e algum aspecto que eles não tenham enfrentado por conta da falta de tempo e considerem necessário ainda discorrer sobre isso, eu proporia uma rodada final em que cada um falasse. Poderíamos manter a mesma ordem, primeiro fala o Diller, depois fala o comandante, depois fala o Mato Grosso, e eu procuraria, no final, fazer uma pequena alocução também de encerramento, e a nossa meta de aí por volta das 7h50, no máximo 8, a gente termina a live, que é um grande sucesso midiático, um grande sucesso político, mostra a força dos canais alternativos na internet brasileira, mostra a força do movimento anti-imperialista, porque isso faz parte do movimento anti-imperialista. É com você, Dila. Bom, meus amigos, as pessoas que nos ouvem, eu quero agradecer a compartilhamento aqui com vocês desses momentos. Eu quero dizer o seguinte, que essa questão do mundo multipolar é uma questão que influencia tudo o que acontece hoje em dia. Tudo. Ele se dá sob esse guarda-chuva do mundo ser um mundo multipolar. Tanto no Oriente Médio,
como aqui também, na nossa terra, né? Você vê que o Lula agora foi para a África, né? E lá desafiou o senso comum, né? Teve o apoio de um monte de gente. Isso é um mundo multipolar. Só foi possível o Lula ter esse apoio porque mudou a situação. Se fosse uma situação de total submissão do mundo ao imperialismo americano, mundo unipolar, mesmo um mundo em transição, que não se sabe direito o que é e tal, mas isso mostra que as condições para a gente lutar são mais favoráveis hoje em dia, né? Eu falei aqui, não sei se vocês repararam, que houve um momento em que o Ocidente prevaleceu sobre o leste, fez uma grande ofensiva, mas hoje há uma situação oposta. Quem está na defensiva é o Ocidente. É o Ocidente que procura conter a China e a Rússia, que procura conter o Irã, que procura conter a Índia, que procura conter o Brasil. Entendeu? Então, eu acho que a situação que prevalece hoje no mundo, ela nos é mais favorável. Nós que lutamos pela soberania, pela democracia e pelo socialismo, né? Nós lutamos hoje em condições mais favoráveis para que essa luta seja vitoriosa, porque existe um equilíbrio maior de força, que não quer dizer que a situação tenha se distensionado. Não quer dizer. A situação vai se tensionando. Eu me lembrei aqui, Reinaldo, sobre a companheira perguntou sobre o negócio da Terceira Guerra, né? Lá na pergunta que ela tinha feito. Eu observo o seguinte: a questão da Terceira Guerra Mundial, de um conflito maior, ele não pode ser afastado, né? Não é uma coisa iminente, imediata, porém, coisa que a gente deve estar sempre alerta, e por isso é mais importante do que nunca a gente defender a bandeira da paz. E a bandeira da paz como uma bandeira que possa unificar os povos, que possa compartilhar o desenvolvimento, a soberania, a democracia, tal qual vários outros povos, vários outros países vêm fazendo, né? Criar um mundo compartilhado e tal, um mundo pacífico, de desenvolvimento pacífico. Mas o perigo da guerra, ele existe, e ele pode crescer na medida que a situação vá se desenvolvendo, ou pode diminuir, não sei, na medida que essas forças se imponham sobre as outras, forças que estão sendo vitoriosas se impõem sobre as outras, pode diminuir também. Mas o perigo é um perigo que existe. E, então, a luta pela paz ganha uma importância enorme nesse momento atual. Todos nós deveríamos participar dessa luta pela paz no mundo de hoje. Muitíssimo obrigado, Dilermando, e parabéns pelas suas lúcidas reflexões e colocações aqui. Eu passo para o Farinas. Muito obrigado, Zé. Olha, pessoal, eu vou ser bem sucinto, assim, naquilo que me toca, que é analisar a situação militar, né? Eu acho que muita gente aí fora do nosso círculo, né, anti-imperialista, o pessoal não entendeu o que a Rússia quer. A Rússia não pensa em vencer uma guerra por nocaute. Ela nunca quis isso. Essa coisa do nocaute é coisa do ocidental. A Rússia está ganhando a guerra da Ucrânia por pontos. E é isso que ela quer, é ganhar por pontos. Ela não quis uma vitória assim decisiva, não acabou não, porque à medida que ela levou essa guerra para pontos, ela foi desgastando o Ocidente, o desgaste do Ocidente é enorme. Não esperem que a guerra da Ucrânia vai ser a última guerra contra o imperialismo, porque ela não vai, vem outras guerras aí, vocês podem ter certeza disso. Outra coisa, sobre poderio militar, eu penso dessa forma. Os Estados Unidos, eles têm uma mentalidade romântica das guerras. O que os Estados Unidos pensam? Em lutar com os chineses, né?
Uma batalha tipo esses filmes do Tom Cruise, aí, a batalha de porta-aviões ao pôr do sol. Não é assim que o chinês trabalha. O chinês trabalha no longo prazo. Eu só quero lembrar para vocês que em 1820, isso está na internet, vocês podem procurar, a economia chinesa era 6 vezes maior que a economia do Reino Unido e 20 vezes maior que a economia americana. E a China vai voltar a esses números. Eu não tenho a mínima dúvida disso, que eles estão correndo para buscar esses números. E eles sabem que, uma vez chegado nesses números, os Estados Unidos não têm condições de competir militarmente com eles. Então, eu penso que nós estamos indo para isso. Vai ser uma coisa lenta, uma coisa lenta. A situação do Iêmen piorou muito para a Marinha dos Estados Unidos, eles não estão dando conta. No momento que nós estamos fazendo essa live, a aviação americana está bombardeando Sanaa, no Iêmen, mas eu duvido que isso seja efetivo para deter os ataques no Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb. Ou seja, os Estados Unidos têm um problema, 3 problemas militares enormes. Eu penso, só para encerrar, que a guerra da Ucrânia ela não é a última, e que assim que essa guerra acabar, que eu também não sei quando vai ser, pode acabar por esses dias, porque o exército ucraniano está numa situação difícil, ou pode durar 10 anos se o Congresso americano resolver queimar dinheiro inutilmente ali, mas eu penso que assim que essa guerra acabar, o acerto de contas com o imperialismo vai continuar. É só isso. Obrigado pela oportunidade maravilhosa. Peço para vocês que se inscrevam nos canais parceiros, vamos inscrever no Arte da Guerra também. Obrigado, gente. Obrigado, comandante Robson Farinasso. Perfeitas colocações, grande contribuição para a compreensão desses fenômenos tão complexos do mundo contemporâneo. Legiane Miran. Obrigado, camarada Zé. Eu tenho aprendido muito com o comandante Farinasso. Eu que estudei muito das questões militares, mas ele é um analista, um especialista, então agradeço muito, comandante. E agradeço muito esse conjunto de outros canais que você tem trazido, que estão se incorporando neste nosso RCP, Rede de Canais Progressistas. Vamos abrir um debate lá naquele grupo, lá, se não é o caso de Rede de Canais Anti-Imperialista, mas isso a gente fez depois, porque todo mundo aqui é anti-imperialista, né? E já pensar na 5ª live unificada, com 40 canais, né? Bom, eu anotei aqui algumas perguntinhas e vou fazer uma conclusão, né? Muita gente pergunta, o Trump acabaria mesmo com essa guerra? Ele fala, eu acabo essa guerra em 24 horas. Ninguém acaba uma guerra em 24 horas. Mas a política externa dos Estados Unidos é igualzinha, ela é bipartidária. Não há grandes diferenças, mas tem nuances de diferença, né? Você veja que o Trump não abre a boca para falar na questão palestina, porque ele é a favor do genocídio. Então ele fica quieto e prefere que o Joe Biden se afunde, né? Agora, na Ucrânia, eu acho que o centro da campanha nos Estados Unidos vai ser a Ucrânia, não vai ser a Palestina. Não vai ser, né? Mas por que a Ucrânia? Porque o Putin vai pegar, olha, você gastou 250 bilhões de dólares, e olha aqui a situação do nosso país. Né? Esse vai ser o centro. Uma guerra perdida, guerra infinita. Então, Trump não é fogo que se cheire, pessoal. Não pensa que... Nós temos um grande dilema. Acabei de receber agora um e-mail de um camarada de origem palestina do Comitê Central do Partido Comunista dos Estados Unidos. Os camaradas lá têm um drama danado. Apoia quem? Fazer campanha pelo voto nulo? Pela abstenção? Né? É difícil. Bom, tem uma pergunta ali. Os Estados Unidos desistiu da Ucrânia e vai focar em Israel? Verdade. Eu acho que a mudança de posição, depois de que o Lula levantou aquela questão, ele reafirmou agora, naquele 2 minutinhos que está circulando por aí, todo mundo já recebeu 30 vezes, que ele falou lá na Petrobras, nós reafirmamos que aquilo lá é um genocídio, nós estamos com o povo palestino. Rapaz, isso torna torna o Lula um líder mundial e deixa todos os países imperialistas, não houve ninguém que falou contra o que ele comentou. Não é? Ao contrário, mudaram de posições muitos países. A Europa mudou de posição, está defendendo o cessar-fogo. Os Estados Unidos estão defendendo o cessar-fogo.
Então, hoje o centro vai ser resolver o problema da Palestina, que agora está todo mundo falando, vamos criar 2 estados. Israel veta isso. Então você veja o tamanho do impasse que as coisas vão estar lá. Mas e a Ucrânia? Vai ser abandonada? Vai acabar? Vão tomar o dinheiro da Rússia? Como é que é? O Zelensky continua? Isso aí, eles não estão dando essa prioridade. A prioridade agora é a Palestina. E a última questão, alguém perguntou sobre a sabotagem dos dutos. Todo mundo sabe que os Estados Unidos explodiram os 2 dutos para não chegar ao gás. Porque a prioridade ali era econômica, era fazer a Europa parar de comprar o gás, mas ninguém percebeu isso. Não é que ninguém percebeu. A mídia corporativa não coloca isso dessa maneira clara, como eu, Zé e o comandante, faz 2 anos estamos falando nisso, mas nossa abrangência é limitada. Né? Mas a vida mostra quem é que tem a razão. Né? Vai aparecer os detalhes da sabotagem, como está aparecendo. Conclusão. Minhas conclusões, que eu tenho certeza que é dos outros 3 camaradas. O mundo é multipolar, quer alguns queiram, quer não queiram. Essa é uma realidade. Segundo, os Estados Unidos são um império decadente. E no caso da Ucrânia, perderam a guerra. Não foi a Ucrânia que perdeu a guerra. E a última questão, com a vitória da Rússia, quem ganha não é só o mundo multipolar, mas quem ganha é este bloco intergovernamental chamado BRICS, que já dobrou de tamanho de 5 para 10 e até o final deste ano, na próxima reunião de cúpula lá na Rússia, ele deve dobrar de novo, é que nem célula, 2, 4, 8, 16, vai ter fila, tem 30 pedidos de adesão ao BRICS, eles vão selecionar 10, eu acho. E vai entrar uma outra turma pesada, vai entrar a Venezuela, vai entrar a Turquia e outros mais. Então o BRICS vai se tornar, essa é a minha definição, é o maior bloco de contenção ao imperialismo. Acho que esse termo ele não vai enfrentar abertamente, não vai ter guerra, mas ele contém, ele segura. E o dólar afundando cada vez mais. Olha, pessoal, parabéns para todos nós aí. A 4ª live deu 27, 30 canais. A 5ª vai ter 40 canais. Nós vamos atingir em 48 horas 100 mil com essa live. Na próxima, nós vamos atingir 200 mil. Então, parabéns a todo mundo. Agradeço aí ao Zé que ancorou, né, ao comandante que o canal dele está retransmitindo. Tem lá 50 mil ao vivo. Né? Ali é um em massa, né? E o Diller, pela exposição que o Diller fez, o Diller é um quadro antigo, teórico, orgulho aí dos comunistas, não é brasileiro, do Brasil. Obrigado por tudo, pessoal. Obrigado, Zé. Grande abraço, gente. Obrigado, Legênio. Bom, gente, estamos chegando ao final dessa super live, que foi uma grande realização. Eu parabenizo todos os canais que compartilharam e desejo realmente que esse tenha sido mais um momento em uma caminhada de afirmação desses canais como veículos importantes de um movimento anti-imperialista na mídia. Então, a gente faz votos de que isso prossiga. Quero parabenizar o Dilermando pela palestra que fez, introdutória do assunto, dissertou de maneira excelente, e os comentários dos companheiros Farinácio e Legiane Miran. O público muito atuante aqui, muito participativo, e nos ajudou bastante. Nós não conseguimos reverberar todas as perguntas, todos os comentários, por razões compreensíveis, razões mesmo de ordem prática. Para finalizar, eu queria, concordando com tudo que foi dito, eu queria destacar isso, que, de fato, a guerra que está em curso, as guerras atuais e o conflito na Ucrânia, essas guerras não são as primeiras, nem serão as últimas do atual momento histórico. Quando a gente fala em mundo multipolar, que é uma realidade realmente existente e incontornável, e, na minha opinião, irrevogável, quando a gente fala disso, a gente não se refere a que os problemas do mundo se estabilizam, que a situação do mundo se equilibre automaticamente e que se instale de maneira também já absoluta
a condição final para a paz mundial. Ao contrário, o mundo multipolar é fruto de conflitos e ele pode engendrar novos conflitos. Não se sabe, não se pode prever que processos, que momentos, que episódios vamos viver e que caminhos vamos percorrer até atingir este ideal da humanidade, que é a paz e um reequilíbrio no mundo. É evidente que o imperialismo estadunidense e seus parceiros da OTAN reagem e reagirão ainda mais, de maneira violenta, com militarismo, com guerras localizadas, com confrontações e com a tentativa de impedir que esse processo histórico se acelere. Nós não sabemos dizer se o final disso será a existência de uma confrontação geral, e desejamos que não seja, porque uma confrontação geral, frontal, entre as potências, redundaria numa destruição da humanidade. Então, é preciso sempre atuar de maneira positiva, no sentido de, mantendo a luta anti-imperialista, manter também a capacidade de conduzir a luta de maneira a impedir que a humanidade viva uma tragédia. E um assunto que os companheiros trataram bastante, e que eu quero ressaltar, é que nesse mundo multipolar, uma das forças destacadas é o chamado Sul Global. E dentro do Sul Global, aqueles países com mais capacidade política, com mais força, com mais poder real, com mais população, com mais economia, com mais capacidade militar, que são os países chamados emergentes, que estão no BRICS, e por razões as mais diversas, objetivas e subjetivas, esse conjunto de países hoje acaba sendo liderado pela China, porque é um país socialista e um país que tem grande peso exatamente na transformação desse mundo. De maneira que essa emergência do mundo, do Sul Global no mundo multipolar é algo importante, porque esses países do Sul Global acabam formando um polo do mundo multipolar, notadamente a existência do BRICS. E dentro disso, é preciso sempre ressaltar o indispensável papel do Brasil e a luta para que o Brasil continue sob orientação progressista e que essa orientação progressista continue sendo exercida por um líder como o presidente Lula e contando com a frente que o apoia, notadamente os partidos de esquerda, os partidos progressistas, que fazem parte da coalizão de governo, porque isto eleva o nível da nossa luta. Você contar com lideranças hoje, como é o Lula, como é o Xi Jinping, como é o Vladimir Putin e outras lideranças importantes do mundo, isso conta muito, isso pesa muito na subjetividade dos povos. Obviamente que a gente não quer a guerra, a gente quer a paz. Eu também tenho a impressão que a guerra chamada guerra na Ucrânia pode não ter um fim imediato do ponto de vista de chegar-se a uma negociação e a um acordo de paz. Eu acho isso difícil hoje. Mas acho que a tendência é a Rússia conquistar mais algumas vitórias no terreno e, a partir dessas vitórias, estabelecer uma espécie de zona, eu não diria nem que fosse uma zona neutra, eu diria uma zona altamente fortificada e que transforme aquela fronteira da Rússia, que hoje vai até o Donbass, portanto, reduzindo o território da Ucrânia, transforme essa fronteira em algo inexpugnável para o Ocidente, porque é óbvio que as vitórias que a Rússia alcançou, e mais as que vai alcançar, essas vitórias vão levar de imediato as potências imperialistas ocidentais, através da OTAN, a militarizarem ainda mais aquele ambiente e, portanto, a ameaçar ainda mais a Rússia. Mas é claro que a Rússia vai tomar medidas para impedir que um ataque se concretize. Então, pode ser que a situação, digamos assim, de uma guerra latente, de uma guerra potencial, permaneça durante décadas, como é, por exemplo, lá na Coreia. A Península Coreana é isso. Há uma guerra, há um armistício, e nunca houve uma declaração dos Estados Unidos de que a guerra da Coreia acabou. Então, pode ser que a gente mantenha uma situação desse tipo. Mas a gente não pode prever exatamente com precisão como as coisas vão se desenrolar.
O fato é que a aposta que devemos fazer é o desenvolvimento, a evolução, o progresso do mundo multipolar, porque isto é útil à luta anti-imperialista e é útil à luta pela paz. O nosso camarada Legene, que é um dos sites que lidera aqui o pool dos canais, é um dos canais que lidera aqui o pool, o homem sumiu. Eu não sei se a internet dele entrou em pane, mas ele sumiu. Eu pergunto se a Maria Luísa quer dizer algo de maneira final para a gente dar por encerrada a nossa super live. Eu agradeço enormemente a presença de todos vocês. Maria Luísa, pelo indispensável apoio técnico na produção. Então, eu passo para você, Maria Luísa. Só me despedir, que foi um prazer. Realmente, essa live foi fantástica. Os elogios aqui, depois vocês vêm nos comentar. O professor Legene caiu, mas não se machucou, já está de volta. Já está de volta. E realmente a live aqui foi fantástica, gente. Os comentários aqui são extraordinários. Estava com medo de ter hater, que uma live como esta, né, poderia provocar, né, mas realmente não teve nenhum xingamento, não teve nenhuma... Hater é sucesso, Maria Luísa. Live sabe como é que é, né, comandante? Opa, live boa é como dizia aquele menino lá, esqueci o nome, o Carlos Imperial, só a vaia consagra o artista. Só a vaia... Quando não, tem hater, está pegando fogo. Mas aqui também, mas não precisamos, não, porque quando o pessoal entra aqui, esses haters que entram aqui, xingam muito, muito, comandante. Aí eu não gosto de xingamento. Se fosse uma discussão dentro da democracia, seria bom. Mas estou pedindo para lembrar, não esqueçam que amanhã o Inominável está planejando fazer um grande ato na Paulista. Nós precisamos nos contrapor, ou indo para a rua, ou indo para as redes, né? Protegendo a nossa democracia, protegendo Lula, que todo mundo deve ter visto hoje que Lula foi vítima de um atentado. Estão tentando amenizar, mas o carro tentou entrar onde ele estava, né? Foi abordado, mas houve uma tentativa. Então, nós temos que ficar sempre atentos, porque a extrema-direita não está brincando. Ela quer realmente eliminar Lula. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu me despeço, agradeço mais uma vez e até a próxima, que com certeza será um sucesso como essa. Obrigado, Maria Luísa. Bom, gente, vamos por encerrar a nossa super live. Um forte abraço e até a próxima. Bom final de semana. Tchau. Tchau, camarada. Desface, neste momento, a rede de canais progressistas do Brasil.